Olá, meus caros estudantes, estamos aqui para iniciar nossa aula. Nessa oportunidade, nós iremos falar sobre Nietzsche, o tema especificamente sobre a sua compreensão de niilismo. Primeira coisa importante é nós compreendermos o que é o niilismo. Em latim, a palavra niilismo significa nihil, ou seja, nada. Quando nós compreendemos a sua intenção, principalmente a de Nietzsche, em apresentar um tema como este, nós devemos levar em consideração que nós temos que ter consciência do que ele está negando. E nesse caso, propriamente, as suas abordagens elas vão mais estar vinculadas sobre a moral. Ou seja, para Nietzsche não existe uma verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, obviamente, nós não podemos atribuir sobre os olhares da moral aquilo que nós estamos nos referindo. No primeiro momento, é interessante nós entendermos que, para Nietzsche, o niilismo seria um fundamento atribuído ao mundo moderno, que vai desde os seus valores às suas tradições. Ou seja, se ele está se referindo a algo que não existe, o que na verdade ele está querendo dizer é que essa compreensão de tradicionalismo ela tem que ser relativizada no sentido de compreender o que é a verdade. Se o objetivo de Nietzsche é justamente fazer um paralelo sobre vontade de verdade, o que ele está querendo colocar aqui é que nós temos que analisar em qual âmbito ou qual dimensão nós queremos compreender a verdade. Dentro dessa possibilidade, é interessante nós abordarmos neste momento três acontecimentos ou espaço ou dimensões que vão ser diretamente interligadas sobre o niilismo de Nietzsche. O primeiro dele faz parte sobre o início. Quando começou o niilismo? Para Nietzsche, ele atribui o século IV e o século V a.C., principalmente na figura de Sócrates. Para Nietzsche, Sócrates ele seria um sujeito fraco. O que é isso? Um sujeito que precisaria de uma crença, de um ideal, ou de algo que pudesse fundamentar a sua estrutura psíquica, ou mesmo a sua existência. Então, quando Nietzsche diz que, no caso, Sócrates seria um sujeito fraco, dentro da compreensão do niilismo, ele está querendo dizer o seguinte, que para Sócrates ele precisava ter essa busca da verdade como acima de tudo, ou seja, uma busca que não estivesse levando em conta absolutamente nada, mas sim apenas a vontade de si mesmo. Então, iniciou no Ocidente a partir do século IV ao século V a.C., na figura de Sócrates. Uma outra parte também do niilismo, que o Nietzsche ele vai desenvolver, principalmente muito presente no Ocidente, ele atribui sobre o termo ascético, ou seja, um niilismo que ele esteve diretamente influência do cristianismo. Esse niilismo ele teria ou defenderia o cristianismo como a grande razão, o grande sentido da vida, o que colocaria a busca do prazer, a busca da satisfação da alma, a busca dos bens mais valorizados da vida, diretamente ligado ao ser divino. Então Nietzsche ele vai, durante esse contexto, apresentar uma palavra que vai trazer toda a ruptura sobre essa estrutura tradicional, ou seja, ele vai apresentar então a força do niilismo com o termo a morte de Deus. O que significa a morte de Deus para Nietzsche? Seria justamente esse contexto, dentro da construção do tradicionalismo cristão, ele entender que a figura que eles acreditavam ela não passava de absolutamente nada. Ou seja, não é que Nietzsche estivesse contra propriamente o cristianismo, mas o que ele estava apresentando é que os valores que o cristianismo defendia enquanto verdade absoluta estava mais vinculado à questão do sentido da vida divina. E por último, nós vemos também o niilismo de Nietzsche atribuído sobre a figura do niilismo ativo. O que seria isso? Uma consciência mais profunda sobre o problema. Apesar de não resolver propriamente o problema, mas ter essa consciência. Ou seja, que a partir de tudo aquilo que foi desconstruído, de tudo aquilo que foi entendido como verdade absoluta, agora eu, através da minha própria iniciativa, eu, ser humano, como criatura e como criador, tenho possibilidade de buscar essa verdade.
E essa busca da verdade ela é importante, porque ela vai justamente me fazer ganhar um novo rumo na minha vida e assim eu ter possibilidade de então construir o meu próprio ideal, a minha própria verdade.